Bom, meninas, boa tarde. Como prometido, eu vou ensinar vocês a fazer o boutique. Essa fita que eu tô usando é a fita de cetim número 5, de 38, perdão, é a número 9, de 38 milímetros. E para fazer o acabamento é a número 5, de 22 milímetros, tá? Então, vamos lá. Eu peguei 2 pedaços de fita de 70 centímetros. Eu gosto de lação, então eu peguei 70 centímetros, tá? Elas estão aqui, ó, parte brilhosa. Eu ponho uma sobre a outra, deixando os brilhosos para os dois lados, tá? O fosco sempre para dentro. Para ficar tudo certinho, eu selo as duas pontas para não correr o risco de soltar. Então, eu faço com o auxílio da minha pinça de pressão, só para poder selar, tá? Eu uso a máquina de cortar fita. Aí ela sela, né? E vai unir as duas fitas. Perdão. Passo bem rente. Uso toda a extensão do fio. Mãe, essa aí já tá preto. Pronto. E agora eu vou fazer do outro lado. Deixo a fita bem retinha, bem esticadinha, para não correr o risco de uma ficar maior do que a outra, tá? Senão estraga o laço também. Vou selar de novo. Pronto. Parte da máquina de selar fita já tá finalizada. Agora eu vou começar a fazer o laço. Eu vou deixar a parte do azul pra fora. Então, ó, a gente vai dobrar a fita ao meio, unir bem as fitas. Ó, dobra ao meio, dá uma leve pressãozinha, porque senão estraga a fita. Eu dou umas batidinhas assim, que daí marca bem o tecido. Ó, ela criou o vínculo, vou mostrar pra vocês. Ó, dá pra ver, né? Marquei. Vou voltar ao centro de novo, só pra eu poder medir as pontinhas. Aqui na pontinha, eu deixo mais ou menos 3 dedos. Ó, 3 dedos. E vou dobrar, tá? Pra marcar esse vinco aqui também. Porque essa parte aqui é a parte que vai ficar as perninhas, uma pra dentro e a outra pra fora, que fica em cima. Que é o charminho do boutique. Só dou uma puxadinha assim, pra poder marcar. Agora, eu pego aqui, ó. Essa é a marca central. E essa outra marca aqui é a marca de fora, tá? Das pontinhas. Pego aqui, ó, a parte, vou trazer ela como se fosse um 8, tá? Ó, vou mostrar pra vocês, espera aí. Essa linha aqui tem que ficar rente com essa daqui, tá? Ela tem que ficar bem no centro dessa linha, a metade dessa na metade dessa. Então, ó, encostei, certificar que tá tudo certo, sem deixar a fita escorrer.
Pronto. Eu vou fixar com o bico de pato só pra eu não perder, porque eu não achei meus alfinetes. Vou grudar aqui. Ó. E o outro lado, a mesma coisa, só que agora pro lado de trás. Ó. Ó. Viro. Vou pôr aqui, ó. Por trás da minha mão. Ela vai formar um 8 mesmo, como se fosse a linha do infinito. E você vai fazer do mesmo jeitinho, grudar, ó, perdão, bem na linha, rente mesmo, tá? Bem nos encontros, para não perder o modelo do laço. Encosta bem junto com o outro, tá tudo certinho. Ó, agora eu só vou fixar o meio de novo. Juntei. Ó. Tendo finalizado, ele vai ficar assim, ó. O azul pra fora e o rosa pra dentro, tá? A pontinha de dentro e a pontinha de fora. Agora, pra ele ficar certinho, eu vou pegar esse 8 aqui e vou dobrar ele nessa diagonal aqui, ó. Tem que ficar rente, ó. Não pode perder nenhuma perninha, tá, meninas? Ó. Rente. E vou dobrar aqui, ó. Ó. Só uma pressãozinha. E o outro lado a mesma coisa. Põe tudo pra dentro. E, ó. Opa. Estico bem. Pressiono. Depois de marcado, você vai unir essas duas pontas. Ó, vou mostrar. Ela ficou com 2 vincos, ó. Tá marcado. Você vai pegar uma sobre a outra, bem no meio. E colocar, ó, aqui, ó, bem nesse encontro desse xizinho, dessa parte aqui e dessa outra aqui, ó. Não pode ficar passando assim como tá, então você tem que arrumar. Ó. Bem no encontro mesmo. Fechou. E agora a gente vai alinhavar. Arruma certinho as perninhas. A minha linha, a agulha já tava pronta. E alinhava normal. Eu sempre alinhavo ele do lado do verso, que daí fica melhor depois na hora que eu for fechar o arremate. Aqui pra mim, pra ficar mais fácil, eu já solto aqui, ó. Mas quem não tiver essa habilidade, pode fazer com alfinete também, tá, gente? Tira só no finalzinho. Mas cuidado também pra não estragar a fita. Ó, vou alinhavando com calma. Não precisa ter pressa, o boutique é jeitinho. Ó, minha agulha já tá ficando pequena, então eu vou finalizar ele aqui, ó. A última agulhada. Ó, uniu todas as pontas, não ficou nada pra fora. Terminei. Vou organizar a fita. Aqui eu vou dar o meu truque pra vocês. Pra não perder a linha, né, o nó entrar dentro do laço, eu volto a linha dentro do nó. Ó. E vou organizar agora. Vou puxar aqui. Pronto. Esse é o lado do avesso. Pra ele ficar bonito, eu viro ele, ó, meninas. Eu viro ele.
E ele já ficou no xizinho, ó. No modelo ideal mesmo. Ó, a pontinha de dentro, a pontinha de fora. Ó, eu ponho o meu dedo aqui no meio. Vou pôr aqui em cima para não atrapalhar vocês. Olha como ele já ficou na posição. Ó, o rosa pra dentro e o azul pra fora. Esse é o avesso e esse é o lado certo. Aí eu seguro aqui na pontinha e vou puxando com cuidado, devagar, pra poder dar um alinhavo correto. Ó. Alinhavei, ó, ele tá dessa maneira. Né? Você puxa só mais um pouquinho para poder fixar, dar uma segurada e dar as voltas. Eu dou 2 voltas mais ou menos. 2, 2,5, 3, ó. Primeira. A segunda volta. Finaliza aqui na parte de trás. Depois a gente arruma o laço, tá, meninas? Eu vou fazer o arremate. Eu costumo fazer 2 vezes, só pra garantir que o nó não vai soltar. Pronto. Ó. Ele ficou assim. Depois, se quiser, pode cortar a pontinha aqui só para desgrudar o lacinho e deixar a parte azul menor do que a rosa, que daí vai ficar as 2 pontas aparecendo. E aqui também é a mesma coisa. Ó. Aqui é o lado da frente, é o correto. Tem 3 pinças. E a parte de trás. Eu vou finalizar o laço com a mesma fita número 5. Eu vou dobrar ao meio. Ao meio de novo. E ela fica fininha. Ó. E vou selar a ponta. Opa, vocês não conseguiram ver. Vamos lá. Selei um lado. E agora eu vou selar o outro. As pontas ficaram unidas. Mas como eu quero dar um charme a mais, eu vou utilizar a fita rosa para fechar o meio do laço, tá? Esse é só um modelo de como que deve ser feito. A marca de fita que eu uso é a marca da Najar. Vou cortar um pedaço aqui. Uns 12, 13 centímetros. Faço no olhão também, né? Depende do acabamento que você quer. Se você quer deixar o acabamento reto ou se quer fazer um nozinho. Ó, ao meio. Ao meio de novo. Vou pinçar. E vou selar. Selei a primeira ponta. Selei a segunda ponta.
Agora eu vou dar um nozinho para poder finalizar ele direitinho. Ó, é bem simplesinho, meninas. Não tem muito segredo não, mas é prática. Nozinho, ficou tipo um triângulo, duas pontas certas. Para firmar ele, você pode ou colar com cola quente aqui no meio, ou com pega-mil, Tec-Bond, a que você preferir. Mas cuidado com essas outras instantâneas para elas não mancharem, porque senão estraga o laço. Eu não costumo finalizar colando. Eu só fixo a peça aqui e termino de selar na máquina. Então, ó, sem cola, vou colar com o no meio, deixo bem no centro, ó, bem fechadinho, junto bem as pontinhas e finalizo na máquina. Deixo bem rente também. E eu vou segurar o laço só pra não queimar, tá, meninas? Porque senão a gente perde todo o trabalho. Então, segura todas as pontas e depois a gente arruma o laço, tá? Ó, passei, não queimou nada. Desligo. Tiro o excesso aqui, uma rebarbinha, só pra deixar o acabamento mais bonito. E aqui eu já coloco o bico de pato. Ó. Eu faço assim, né? Eu dou opção pra cliente. Vai que o laço suja, ela pode tirar o bico de pato e lavar o laço. Então, ó, não estraga, ó. Bem de pertinho, como que ele é. Ó, coloco aqui. Pronto. Eu não costumo encapar o laço, tá, meninas? Ó, o bico de pato. Eu deixo assim mesmo. E aqui na pontinha, como eu tinha mencionado pra vocês, vocês podem fazer assim. Cortar a ponta. Faço ela triangulada mesmo. E deixo o azul um pouquinho menor do que o rosa. Então, eu tiro mais um dedinho.